Seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube e às plataformas de áudio. Essa é a TV Medicina e Saúde, que você já conhece pelas boas práticas de saúde disponíveis para você no nosso canal específico sobre bem-estar e qualidade de vida. Hoje eu converso com o Dr. Univaldo Sagai, um dos coloproctologistas mais respeitados, um estudioso compulsivo, e nós vamos falar sobre o Setembro Verde, o mês de prevenção do câncer coloretal. Tudo bem, Dr. Sagai? Seja bem-vindo. Tudo bem, Soraya. Tudo bem. Dr. Sagai, até o ano passado, a gente estava acostumado com a campanha de prevenção em setembro sobre câncer coloretal, que era promovido pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia, né? Atualmente, por iniciativa da SOBED, essa campanha foi movida para março, é o Março Azul Marinho, mas a equipe de coloproctologia do Centro Médico Gastroclínica assumiu a campanha de prevenção, de continuar falando para pacientes e para a população sobre prevenção do câncer de intestino. A minha pergunta é a seguinte: por quê? Isso tem a ver com a estimativa da Sociedade Brasileira de que entre 2020 e 2022 o Brasil teria mais de 20 mil novos casos de câncer de cólon e reto em homens e mulheres? É importante realmente falar sobre isso, Dr. Sagai? Soraya, é muito importante falar sobre câncer coloretal. E não só em março, em setembro, né? E essa pandemia, ela veio também atrapalhar em muito, porque nós deixamos muito de fazer a prevenção. E o câncer coloretal é totalmente prevenível, né? Ela tem um alto índice de prevenção, então nós devemos comentar assim todo mês, né? E o mês de setembro, a Sociedade Brasileira de Coloprocto assumiu com esse mês como um mês assim, muito importante para acelerar essa divulgação. E a gente tem esse compromisso com a sociedade, tem esse compromisso com a população. Então é muito importante que vocês procurem os médicos, façam a prevenção, né? É muito fácil, não precisa fazer todo ano, você faz um exame, tira os pólipos e toca a vida. Entendi. Dr. Sagai, e mudou o perfil do paciente que tem maior risco de desenvolver esse tipo de câncer? Eu acho que está mudando, sim, né? O câncer coloretal ela está migrando assim para uma geração mais jovem, né? As pessoas mais jovens. E como a gente sabe que o câncer em geral dá em pessoas mais idosas, esse grupo de câncer em jovem está sendo desguarnecido, porque eles não são chamados para fazer prevenção. Né? Tanto é que a sociedade americana passou de 50 para 45 e hoje no mundo inteiro se assume que 45 anos é a idade ideal para fazer prevenção. Mas já tem uma tendência a baixar para 40 anos e aqueles pacientes que têm histórico familiar de câncer, esses precisam alertar mais ainda. Aqueles pacientes, por exemplo, tem um parente que teve câncer aos 45, esse deve começar 10 anos antes. 10 anos antes. Então, é muito importante esse alerta. Qualquer sinalzinho no intestino, assim, pessoas jovens, eu acho que fazer uma colonoscopia não é exagero. Sim. Porque, como é um exame assim, que ninguém gosta de fazer, e também tem o seu custo, as pessoas... protela, né? Isso, às vezes, e negligencia com os jovens. Com os jovens e com as pessoas muito idosas também. Viu, Soraya? Porque as pessoas assim, acima de 75 anos, o que acontece? Eles já têm uma comorbidade, têm idade, então muitos médicos às vezes falam, nossa, tem mais risco, vai judiar do paciente e acaba não pedindo exame. E a gente sabe hoje que as pessoas de 75, 80 anos são muito saudáveis e acho que tem que continuar fazendo a prevenção, sim, na maioria dos pacientes, não é em todos. Tá. Doutor Sagai, já que o senhor falou a respeito do exame de colonoscopia, que a gente sabe que é padrão ouro no diagnóstico, né, na prevenção do câncer coloretal. O senhor comentou aí que não é todo ano que precisa ser feito, mas naqueles casos em que tem histórico familiar, que existe alguma predisposição genética, enfim, qual que é o período correto para se fazer a colonoscopia? Cada situação tem um tempo certo de prevenção, né? Tem uma situação, Soraya, que é pouco alertada, mas paciente com retocolite ulcerativa tem uma doença inflamatória no intestino, começa muito jovem. Essas pessoas, após 7 a 10 anos dessa doença, ela tem que começar a fazer prevenção. E esses casos tem que fazer todo ano.
E é um exame assim bem detalhado, às vezes tem que usar corante, né? Pacientes jovens que têm um estudo genético confirmado, que tem uma tendência a câncer, esses tem que fazer todo ano. Né? Então, polipose, síndrome de Lynch, né? Então, hoje tem estudo genético que consegue provar se essa pessoa tem isso, né? Agora, vamos supor que a pessoa começou aos 45 anos e não tem pólipo, não tem nada, então esses cada 5 anos. Entendi. Tá? Agora, você tem um pólipo pequeno, 3 pólipos, então aí você vai diminuindo, pode ser cada 3 anos. Agora, se você encontrar um pólipo grande, assim, já meio suspeito, a cada 2 anos. Se você encontrar muitos pólipos, às vezes é todo ano, né? Independente de fator genético ou da idade. Mas, assim, as pessoas que fazem exames e não tem nada, essas pessoas podem ficar tranquilas durante 5 anos. Isso já é um conforto, que é a grande maioria, né? Em torno de 25%, 30% da população tem pólipos. Esses é que tem que, às vezes, fazer com menos tempo, né? E aqueles genéticos, sim, esses tem que tomar um cuidado bem maior. Então, tá certo. E sempre está conversando com o seu médico, né? Porque vai orientar na melhor maneira possível. Doutora Sagai, a gente sabe que esse tipo de câncer é um câncer silencioso, mas tem algum sinal que o paciente tem que ficar alerta? Quais são, o senhor como proctologista, pela experiência que o senhor tem de consultório, quando que tem que acender a luz de alerta para a pessoa procurar um coloproctologista? Olha, esses sinais que eu vou falar já são sinais de câncer, na grande maioria, tá? Então, o câncer, ele tem, assim, três localizações que ele dão manifestações típicas daquela posição. A gente chama cólon direito, certo, colo esquerdo e reto. Tá? O cólon direito é o mais silencioso, não se manifesta. Às vezes o paciente faz o sangue oculto e dá positivo, às vezes está com anemia. Assim, não sabe por que está, às vezes está emagrecendo. Esses 3 sinais são perigosos. Aí o médico vai palpar e uma massa palpável. percebe. Então, por que o cólon direito os sinais são silenciosos? Porque o cólon direito ele é muito dilatado, tem em torno de 7, 8 centímetros, e as fezes são líquidas. Então, ela flui tranquilamente num local muito calibroso. E ela precisa crescer muito para dar sintomas. Então, quando ela cresce muito, ela consome a pessoa, dando emagrecimento, fraqueza e anemia. Entendeu? No colo esquerdo já é diferente. O colo esquerdo é bem fininho. 2,5, 3 centímetros. O cocô já é firme. Então, um tumorzinho de 1, 2 centímetros, ela já causa uma suboclusão. Então, já causa dificuldade para o cocô passar. Então, já dá uma cólica, estufamento, prende o cocô, e às vezes o cocô passa aquele cocô duro, aí depois vem aquele cocô mole que foi represado e passa rapidamente. Então, ela alterna entre obstipação, diarreia e umas cólicas com estufamento. Então, e de vez em quando as fezes machucam o tumor, porque são fezes firmes, e o tumor é bem friável, e ele sangra. Como ele sangra e o cocô está firme, o sangue está grudadinho ali no cocô, mas não se mistura. Então, o paciente, quando vê o cocô, vê sangue. Certo. Tá? E às vezes é um sangue vivo, às vezes é meio escuro, sai um coágulo. E não é toda vez, é de vez em quando. Então, sangue nas fezes, visível. Tá? Alternância do hábito intestinal. Mole, prende, solta. E um estufamento com cólica é sinal assim, muito perigoso de câncer do colo esquerdo. Agora, o reto tem uma particularidade, Soraya, porque o reto é um órgão mais inteligente. Ele tem células discriminativas, tem células que reconhecem o que ela tem dentro do reto. Então, ela sabe se é cocô, se é gás, se está duro, se está mole, se está na hora de ir no banheiro, se não está. Então, a gente controla perfeitamente, né? A gente tem um domínio, ela manda mensagem para a gente e a gente vai lá e resolve a hora que a gente puder, ou a gente tem que acelerar ou dá para esperar, né? E se é cocô, se é pus, se é mole. Só que quando a pessoa tem um tumor dentro do reto, esse tumor mimetiza, ele parece que é o cocô, porque ele enche o reto, o tumor enche o reto. Então aquela dá uma sensação que fosse cocô, então a pessoa tem vontade de ir no banheiro toda hora. Só que não tem cocô, né? Às vezes tem, às vezes não tem, porque... Então, aquela sensação de vontade de evacuar, às vezes até de madrugada,
vai fazer cocô e às vezes, na maioria das vezes, não sai cocô, ou às vezes sai muito pouquinho, ou um catarrinho, uma irritação, às vezes um sanguinho, né? Isso chama-se puxos e tenesmos. A sensação de vontade de evacuar, a pessoa vai no médico e fala, doutor, eu estou indo no banheiro toda hora. O médico interpreta o quê? Está com diarreia. Ah, certo. Certo? E começa a dar remédio como fosse obstipante. Mas a diarreia é diferente do puxo e tenesmo, porque a diarreia desidrata a pessoa, dá sede, enfraquece, cai a pressão, deixa a pessoa fraca. E o puxo e tenesmo não, eu estou um mês, 2 meses, não acontece, sim, porque é no final do intestino e o intestino fino, o resto do intestino é normal. Então ele absorve e tal. Então essa sensação é muito perigosa e na grande maioria os médicos assim não especialistas às vezes confundem o puxo e tenesmo com diarreia. Puxa vida, olha, bem explicadinho, né, gente? Bem didático para o Dr. Sagai, para a gente poder entender o que o Dr. Sagai está explicando. Doutor, e quando que é necessária a cirurgia no tratamento do câncer coloretal e quando o câncer não pode ser operado? São 2 perguntas. O câncer coloretal, a cura é a cirurgia. Os outros tratamentos, quimioterapia e radioterapia, chama coadjuvante. Certo. Ou é adjuvante ou neoadjuvante. Ou é antes ou é depois. Entendi. Mas o tratamento do câncer coloretal é cirurgia. Até que surja um tratamento melhor que a cirurgia. Tá? Agora, você disse assim, quando não operar o câncer coloretal, quando é câncer... Existe essa possibilidade? Então, é muito raro, mas o que existe é assim, aquele câncer que primeiro não está causando obstrução, sangramento, e o câncer já alastrou para o corpo inteiro. Então não adianta você operar o intestino e deixar câncer no fígado, no pulmão, no peritônio ou outros lugares. Então, nesse caso, não tem indicação de cirurgia. Aí você vai ter que fazer um tratamento sistêmico. É um tratamento que vai tratar o corpo inteiro. Não adianta você tirar um pedaço do intestino, mas está no fígado, no pulmão. Então, essa é a situação assim, já de uma situação mais triste, situação muito avançada. Soraya, o câncer de cólon tem uma particularidade. Ele está no intestino e está no fígado. Se você conseguir tirar do intestino e do fígado, você pode curar. Mesmo que ela esteja no fígado. Se ela está no intestino e está no pulmão, e você tirar o tumor do pulmão e do intestino, você pode curar. Então, o câncer de cólon é o câncer que a gente mais investe na cura. Então, a gente não desiste. A gente acredita que se der uma maneira de retirar inteiro, a gente fala assim de deixar zerado, R0, não deixar nada de tumor, essa pessoa tem boas chances de cura. É uma área bastante estudada, bastante pesquisada, né, doutor Sagai, da coloproctologia. Ela é a mais frequente, a mais comum, ela é a mais estudada, que mais cura, mas é a que mais mata no mundo. Porque 50% dos cânceres de colo retal, por falta de prevenção e de uma terapia adequada, ainda morre muita gente, porque a grande maioria chega numa fase muito avançada e os médicos não conseguem resgatar esse paciente e fazer um tratamento adequado, porque ela já passou do limite da cura. Certo. Por isso que a gente está falando aqui sobre o Setembro Verde, que é uma campanha que hoje o Centro Médico Gastroclínica dá continuidade. Por isso que o Dr. Sagai sempre está falando sobre a questão da preocupação em fazer um exame correto, muito bem feito, muito bem realizado, um preparo muito bem feito, isso é importante, né? O paciente ter essa clareza também, gente. E todas essas informações estão disponíveis também. Você pode acessar o gastro.com.br ou então o Instagram, @gastrocascavel, ou ainda perguntar direto para o Dr. Sagai, porque ele também está no Instagram, né, doutor? @Univaldo Sagai. O nosso tempo acabou, Dr. Sagai, a gente podia falar muito tempo ainda sobre isso, mas eu quero agradecer pela sua disponibilidade e a gente continua aqui, né, falando sobre câncer coloretal, sobre as novidades no tratamento também do câncer, que essas informações são valiosas. Sempre, né, Soraya? Eu acho que a informação, a orientação, a prevenção é o segredo de uma excelente saúde, né, e de uma longa vida, né? A gente tem como viver bem com saúde desde que a gente cuide bem do nosso corpo, né, faça seu check-up, faça uma alimentação saudável, exercício
e sempre animada, né? Sempre feliz, né? Qualidade de vida é isso, né? Menos Viver com estresse qualidade. e mais vontade de viver. Tá certo. É isso aí. Doutor, obrigada mais uma vez, tá? Eu que agradeço. Obrigado. A gente vai ficando por aqui. Mais conteúdo sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida você encontra em nosso canal no YouTube. Até mais!